meu irmão, será que estamos sendo instrumentos de Deus? Se morrêssemos hoje, que legado deixaríamos nessa terra? O que seria que pensariam as pessoas no nosso velório? Que obra levaríamos junto conosco para apresentar e oferecer a Jesus no seu tribunal? Deus abençoe sua vida, boa noite, meu irmão. Eu gostaria de falar com vocês hoje de 3 grupos de pessoas diferentes que existem na igreja. O primeiro grupo, aquelas pessoas que conhecem a bênção de Deus e compartilham com outros. Vamos ir na palavra do Senhor, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." O relato bíblico nos está falando de Naamã, homem que era poderoso, rico, tinha prestígio, mas não tinha saúde. Por quê? Porque era leproso. Eu posso imaginar até os soldados do Naamã como ficavam um pouco afastados por medo a se contagiar com aquela doença. Até posso imaginar às vezes a conversa que eles tinham referindo-se ao Naamã, que era uma pena que aquele homem tão corajoso tivesse tão pouca vida pela frente e quão triste seria o final da sua vida. Eu posso imaginar a raiva daquele homem, a mágoa, a tristeza que tinha por não conseguir abraçar a sua esposa, os seus filhos. E em meio de uma situação tão difícil, entra na cena uma moça israelita, que tinha sido tirada do seu povo, da sua família, tinha se tornado escrava, mas aquela escravidão não tinha magoado o seu coração, não tinha trazido amargura na sua alma. Ela ainda preservava no seu coração a fé no Deus que ela acreditava. E um dia ela se achegou à esposa do Naamã, que era a senhora dela, e falou para ela: "Olha, a lepra é uma doença incurável, mas para o Deus de Israel não tem nada que seja impossível. Se meu Senhor fosse onde está o profeta de Deus, lá em Israel, em Samaria, o profeta oraria por ele e ele seria curado." Então, irmão, será que nós, como cristãos, estamos aceitando um posicionamento quanto a essa moça? Estamos assumindo uma responsabilidade como heraustos de Deus, do reino de Deus que somos, dispostos a trazer uma mensagem de bênção, de salvação, de milagres, de cura sobre as pessoas? Agora eu gostaria de falar de outro grupo de pessoas, e possivelmente muitos dos cristãos nesse tempo pertencemos a esse grupo. É o grupo das pessoas que conhecem a bênção do Senhor, mas não estão dispostas a compartilhar essa bênção com outras pessoas. No mesmo capítulo 5 do segundo livro dos Reis, eu gostaria de ler com vocês do verso 4 ao verso 7. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: "Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel." Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: "Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra." Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo." Aqui, a palavra do Senhor nos fala de 2 reis. O primeiro deles, o rei de Israel. O rei de Israel, ele exemplifica aquele tipo de crente
que ainda que esteja na igreja, que possa ocupar uma posição de liderança, ele não conhece a Deus. Ele não tem um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. É aquela pessoa que, segundo falou o Senhor, fica lá na porta, não entra no reino, mas também não deixa que outros entrem no reino. O outro rei é o rei da Síria. O rei da Síria, ele exemplifica aquele tipo de pessoa que acha que pode comprar o favor de Deus com seu dinheiro. Tem muitas pessoas que nunca alcançarão um milagre de Deus porque elas confiam na sua riqueza, na sua influência, no seu poder, na sua sabedoria. Mas nunca descem desse lugar para se humilhar diante de Deus e receber dele algum milagre. Agora eu gostaria de falar do terceiro grupo de pessoas. Aquelas pessoas que não só sinalizam aonde está a bênção do Senhor, que não só compartilham a bênção do Senhor, senão que são instrumentos do Senhor para que os milagres de Deus aconteçam na vida das pessoas. E vamos ir lá na palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo 5, do verso 8 ao verso 13. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. O profeta está falando aqui para o general da Síria, que se ele descia no rio Jordão e mergulhava 7 vezes, então seria curado. Se de alguma coisa não podemos ter dúvida, os cristãos, é da autoridade que Deus tem. Para Deus não existe nada que seja impossível. Deus, ele tem poder, ele governa sobre as doenças, ele governa sobre todo fenômeno, já seja natural ou sobrenatural. Tem um testemunho poderoso de um jovem da Nigéria chamado Benson Idahosa. Benson, quando ele nasceu em um vilarejo extremamente pobre. Ele nasceu tão fraco que o seu pai falou para sua mãe que não adiantava fazer nenhum investimento naquela criança, porque ele logo morreria. Mas contrário a todo prognóstico humano, aquela criança foi crescendo e se tornou um jovem. Um dia, no seu vilarejo, ele escutou vozes diferentes. Eram vozes de missionários que vinham pregando a palavra do Senhor. A fala deles era: Deus pode mudar a vida de qualquer homem que se coloque nas suas mãos. Benson escutou aquela mensagem e aceitou aquela mensagem no seu coração. Recebeu a Jesus como Salvador. E já logo começou a ler a palavra do Senhor, a orar. Qualquer lugar que ele chegava, orava pelos doentes, pelas necessidades das pessoas. Um dia, no seu vilarejo, morreu um jovem. Estava todo mundo no velório e ele chegou, ficou perto do caixão e falou: Meu Deus é Deus de vivos. Meu Deus não é Deus de mortos. E declarou para aquele jovem que se levantasse, em nome de Jesus. Para surpresa de todos, aquele jovem se levantou, ressuscitado pelo poder de Deus. Benson Idahosa foi uma bênção muito grande, um pregador que Deus usou no século passado extremamente. Um homem cheio da unção de Deus. Por quê? Porque ele se atreveu a acreditar que Deus pode mudar o rumo da vida de uma pessoa se se coloca nas mãos de Deus. Irmão, aqui, quanto Benson Idahosa, assim
quando a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente é usado por Deus. A gente se torna instrumento de Deus. O profeta Eliseu era um homem que conhecia o Senhor. Era um homem que tinha entregado sua vida ao serviço de Deus. Eu imagino que aquele general, pensando na posição que ele tinha, na autoridade que ele tinha, ele até vinha com um plano concebido. Quando eu chegue na frente da casa do profeta, o profeta vai sair, ele vai me reconhecer pelo meu valor, vai me reconhecer pela minha autoridade, e ele vai colocar a mão sobre mim, sobre as pisaduras, ele vai fazer uma oração e eu serei limpo nesse momento. Mas contrário ao que o general pensava, o profeta nem saiu para receber aquele homem tão importante. Ele mandou o seu servo, porque era parte do propósito de Deus para humilhar aquele homem, para que ele descesse do seu orgulho e se humilhasse diante de Deus, porque aí começaria a transformação na sua vida. Então, o servo falou para ele: se você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, você vai ser curado. Aquele general saiu chateado daquele lugar, saiu reclamando, airado. Mas os seus servos falavam para ele: meu general, será que o profeta pediu alguma coisa difícil? E se fosse difícil que o profeta pedisse para o Senhor não faria? Então, movido pelos seus servos, ele desceu no rio. E ainda dentro do rio, ele teve que mergulhar no lodo 7 vezes. E depois que ele mergulhou 7 vezes no rio, ele foi curado, não só da lepra que tinha no seu corpo, senão também do orgulho que tinha no seu coração. E foi restaurado em um novo homem, porque é isso que faz Deus. Deus, ele não nos humilha para que a gente fique humilhado, para que a gente fique lá no fundo do poço. Deus, quando nos humilha, é para nos fazer um novo homem, para nos erguer do lugar restaurado e que nos tornemos uma pessoa totalmente diferente, pronta para ser instrumento dele para fazer a sua obra. Meu irmão, eu gostaria de concluir essa mensagem nessa noite te fazendo uma pergunta. Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Uma pessoa que sabe onde está a bênção de Deus, mas não sinaliza para ninguém? Ou você gostaria de ser uma pessoa que conhece a bênção, o poder de Deus e compartilha com outros que estejam precisando? Uma pessoa que faz investimento do seu tempo, que faz investimento da sua força para salvar a outros que estão precisando, para trazer a mensagem de bênção, de esperança para aquele que não tem esperança? O que você acha se a gente se tornasse quanto aquela jovem que tinha todas as razões do mundo para estar triste, amargurada, ressentida, mas ela escolheu erguer a sua voz e testemunhar do poder que Deus tinha para uma família que estava precisando? O que você acha se nos tornamos quanto o profeta Eliseu, homem que era um instrumento de Deus, aquele homem que declarou a bênção, a cura de Deus sobre o general Naamã, e ele foi curado. Não só curado no seu corpo, senão também curado na sua alma. Homem que quando se levantou das águas do Jordão estava mudado completamente, que falou que não adoraria outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Homem que antes era orgulhoso e agora se tornava uma pessoa humilde. Homem que antes estava triste, amargurado e agora sentia o gozo do Senhor no seu coração. Homem que tinha o seu nome escrito no inferno e agora se tornaria membro do céu. Você sabe por que isso aconteceu? Porque 2 pessoas acreditaram que eram instrumentos de Deus e que Deus poderia por eles mudar a vida daquele general. Irmão, vale a pena ser instrumento de Deus. Se você ficou até aqui, eu quero fazer um convite para que você, se tem alguma petição, alguma situação que você esteja precisando de oração, que você coloque aí nos comentários. Também quero convidar você a que se inscreva no canal, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar precisando da ajuda e do poder de Deus. Deus abençoe sua vida, é meu desejo.
Até un próximo vídeo.